E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso com Pedro Ivo Moraes. Pedro, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui de estar tendo essa oportunidade de gravar com você. Gente, Pedro, ele é diretor de desenvolvimento humano sustentável na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ele é fundador do grupo Novo Mundo Empresas que Curam. E aí daqui a pouco você já pode falar um pouquinho para nós. Sim. E é autor do livro Empresas Espiritualizadas. Também vai nos contar a história do livro. Sim. Pedro, eu acho que a gente poderia começar como tudo começou, né? Como que surgiu esse trabalho? Como que você deu os primeiros grandes passos dessa grande história? Sim, obrigado, Gi. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pelo convite. E é sempre desafiador, ao mesmo tempo, gostoso falar da própria história, né? Porque a gente vai lembrando e como é que a gente fala de tanta coisa em pouco tempo, né? De não ficar maçante também. Mas, Gi, eu acho que de alguma forma, uma coisa que eu posso talvez resumir boa parte da minha história é que eu sempre fui uma criança mais introspectiva. Apesar de eu não acreditar que eu sou uma pessoa introspectiva, eu acho que minha infância foi muito num lugar de introspecção. E isso me permitiu algumas coisas ruins e algumas coisas boas, como tudo que há na gente. E eu acho que uma das coisas boas que a introspecção permite é uma facilidade muito grande para olhar para si mesmo. E a introspecção, no meu caso, ela foi muito pro mundo da arte, principalmente a música. Eu fui uma criança que gostei de música desde que eu me lembro por gente. E esse mundo da música me levou para um lugar de reconhecer a beleza de coisas mais sutis, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma criança e até hoje sou uma pessoa muito sensível. Então eu tenho um pouco desses diversas matérias-primas dentro de mim, desde que eu me conheço por gente. Por que eu tô começando por aí? Porque quando eu fui cair no mundo do trabalho, aquilo não me serviu muito bem. Como não serve para a maioria das pessoas, eu diria. Mas para uma pessoa sensível num mundo que hoje menos, mas lá atrás muito tradicional, um mundo muito machista, foi alguma coisa meio estranha, um choque meio profundo para mim, assim. Acabei fazendo faculdade de marketing e publicidade. Eu não sei te dizer porquê, mas enfim, foi o caminho que eu resolvi escolher, gostei muito. E desde da minha primeira experiência de trabalho, eu fui para o mundo da consultoria, de estar em diversas empresas, de palestrar, de falar sobre diversos temas. Até que aos 25 anos eu resolvi abrir minha empresa, que é uma agência de marketing. É uma empresa que eu tive durante 10 anos da minha vida. E aí esse meu jeito introspectivo, esse meu jeito mais sensível, mais conectado com coisas mais subjetivas, quando foi cair para o mundo dos negócios, no mundo de consultoria, acabou sendo, mesmo que inconscientemente, um grande diferencial meu. Então acho que uma das coisas que é um diferencial na minha história dentro do trabalho é sempre ser uma pessoa que olha para aquilo que não está sendo dito. Para as coisas subjetivas, para as coisas que estão embaixo do tapete, essa sensibilidade de perceber coisas, às vezes energéticas, às vezes uma coisa meio estranha naquela empresa, me permitia, e com uma curiosidade aguçada, de o que é isso aqui que está acontecendo? E quando eu começava a trabalhar essas coisas subjetivas, eu comecei a perceber que os resultados eram muito maiores do que trabalhar as coisas práticas. E aí, tendo a minha empresa aos 25 anos, eu comecei a testar isso dentro de casa. Coincidentemente, quando eu abri minha empresa, eu entrei no mundo do autoconhecimento. E o mundo do autoconhecimento me deu as ferramentas e os conhecimentos que era inconsciente. Eu fazia isso de forma inconsciente. Com o autoconhecimento, eu fui apresentado aos nomes que essas coisas tinham. E aí eu comecei a propositalmente... Então não eram coisas tão estranhas. Não, pelo contrário, eram super claras pra mim, só não sabia nome, não sabia que aquilo tinha um nome, que tinha gente que estudava aquele tipo de coisa. Isso eu tô falando de 14 anos atrás. E aí quando eu comecei a saber que tinha nome, eu comecei a declarar um pouco mais. Então não só, porque antigamente eu era só um consultor de marketing. Até que no começo desse período, depois de uns 2, 3 anos, eu tive a ideia de escrever um livro. Porque a ideia que eu diria, eu falo para as pessoas
que na verdade foi uma ideia que me foi vinda, né? Me dava essa ideia, não foi necessariamente uma ideia. Vamos pensar, eu não pensava em escrever um livro. E aí meio como se fosse assim, você precisa falar para as pessoas o que você faz. Não sei se é ensinar a palavra, mas falar para o mundo o que você faz, que é esse lado mais subjetivo. E aí nascem Empresas Espiritualizadas, que é o livro que eu lancei em 2017. Foram 2 anos de muito estudo. Eu ia te perguntar, quanto tempo você levou para escrever o livro? Foram 2 anos quase que exatos, se eu não me engano, de agosto de 2015, quando eu tive a ideia, até outubro de 2017. E todos os dias você escrevia ou você tirava um tempo? Não, eu estudei muito. Então eu comprei, li todos os livros que eu encontrava sobre qualquer que fosse questões subjetivas. Sobre espiritualidade em negócios, não tinha... Para não falar nada que seria um exagero da minha parte, tinham algumas matérias de revistas, algumas pessoas que falavam do lado mais espírita, religioso da coisa, mas muito pouca coisa. Em livro, por exemplo, eu acho que não tinha nenhum que citasse algo parecido. Quando você trouxe a música, era tocar, cantar ou era mais o ouvir que te levou? Ouvido quando tocar, que é uma coisa que eu tenho até hoje na minha vida, né? Que é uma coisa que eu sempre tive desde que eu me conheço por gente até hoje. Música faz parte quase de todos os dias da minha vida. Eu toco alguma coisa ou eu ouço, eu gosto muito. É um lugar que eu me sinto em casa, sabe? E aí depois que lançou o livro, aí de alguma forma foi como se eu viesse pro mundo e falasse, é isso aqui que eu sou, entendeu? Isso aqui que eu faço, esse aqui que é meu métier, que é esse trabalho de dentro de empresas numa visão mais subjetiva do que é a empresa em si. E aí decantou. Porque aí quando a gente assume a nossa identidade, aí tudo floresce, né? Aí parece que as pessoas que... Isso não é só a minha história, né? Acho que tem uma coisa no ponto de vista de revelação da própria identidade, que na hora que você realmente se revela a identidade, parece que tem um monte de gente de volta e fala, nossa, mas eu sempre pensei isso também, nunca tinha ouvido alguém falar. E aí, de repente, vão aparecendo as pessoas. Graças a Deus, de 2017 hoje, a gente tá em 2023, foram 5 anos, 6 anos que o conceito de espiritualidade já não é mais tão estranho dentro de organizações. Então, graças a Deus, em 6 anos a gente caminhou muita coisa. Porque é isso que eu intencionava, né? E depois, pós-pandemia, teve alguma correlação que você achou que ainda floresceu ainda mais dentro das organizações? Porque muita coisa mudou dali, né? Sim. De novo, a resposta é sim. Só que algumas são conscientes. E outras não. As conscientes são, precisamos pensar em outras coisas. Seja melhor relação com funcionários, seja mais propósito, qualquer que seja o nome que se dê para essas coisas subjetivas. E tem as inconscientes que, assim, estamos tendo problemas. Alguma coisa está fora do lugar. Não sei exatamente o que, mas parece que tem um novo chamado pra gente. Isso. E muitas acontecem assim, né? Ou tô perdendo cliente, ou não tô prosperando. Né? Ainda é a maioria. Ou tem a questão também de desalinhamento das equipes, né? Precisa de uma reestruturação, o não pertencimento. Ainda é a maioria que vai por esse caminho, né? O que é esse caminho? Os sintomas acontecem no prático, que é isso que você falou, desengajamento de equipe, não estou vendendo, não estou lucrando, ainda acontece no nível prático, mas o que eu trago bastante no livro é, se você estudar a fundo, você vai ver que tudo isso é consequência de coisas subjetivas. Isso pode ser nível de identidade, pode ser valores que estão desalinhados dentro da cultura, pode ser relações pessoais, pode ser a história da companhia. E essas coisas, elas vão gerar consequências, né? Que é o que eu chamo desse mundo da espiritualidade, desse mundo subjetivo. Ô Pedro, e uma vez que você chegou dentro da organização, aí como que funciona esse trabalho? Você vendeu a sua... Não é uma consultoria mais nesse momento, né? É que assim, o nome tradicional que se usaria seria uma mentoria corporativa. Mas enfim, aí eu não gosto de falar muito que a gente cai em alguns padrões que não, às vezes é igualzinho. Que não é legal. Mas aí você vai, faz um diagnóstico da empresa. Vai depender de empresa para empresa, Gi. Eu gosto de passar pelo diagnóstico, porque o diagnóstico é onde eu apresento para as pessoas isso que não está sendo visto. Tá? E é difícil, é importante saber que quem está dentro do furacão geralmente não consegue ver o furacão. Quem está dentro do furacão não sabe o que é um furacão. E é preciso ver, eu falo isso por causa própria também. Eu, das minhas questões das minhas empresas, não necessariamente consigo ver todos os problemas. E aí precisa vir para a pessoa de fora e falar, está acontecendo isso. O está acontecendo isso é o diagnóstico. Que eu vou apresentar, tem algumas coisas que você não está vendo que estão gerando os problemas que você está me causando. E se você quiser trabalhar eles, são isso aqui. Então,
geralmente passa por um diagnóstico, e esse diagnóstico passa por caminhos de solução. Que geralmente tem a ver com transformação da cultura, assim, porque a gente está falando de coisas subjetivas, a gente está falando de cultura organizacional. A cultura organizacional ela acontece nos níveis subjetivos, o que eu chamo de níveis invisíveis. Ela não acontece na prática, a gente não muda a cultura implementando um novo comportamento, porque comportamento é visível. Vamos criar uma cultura de criatividade, vamos dar um workshop de criatividade. Isso não muda a cultura. A cultura acontece nos níveis invisíveis, em crenças, valores, identidade, propósito, acontece por ali. Então a gente faz esse diagnóstico e tem os caminhos e soluções mudam muito de empresa para empresa. Que aí vai de acordo com as prioridades, as necessidades, o que mais está gritando naquela ocasião, né? Muitas vezes é a comunicação, enfim, tem um monte de vertentes, né? Tem. Eu acho que vale ressaltar aqui, Pedro, eu queria formalizar nossa parceria agora, né? Com todo esse trabalho de mudança de cultura, esse propósito com algo maior, né? A gente está aí nesse caminhar juntos, eu acho que é bem legal a gente deixar bem para os nossos potenciais clientes já ficarem... Se quiser, né? Vai que tá passando por alguma dificuldade, eu acho que isso é muito legal, da gente começar também a falar. Muitas vezes, e agora trazendo para mim mesma, né? Eu mesma não validava, sabe? E é um baita de um trabalho, gente, é algo incrível que muda de fato a empresa como um todo, né? Se a gente for pensar na ordem, na hierarquia, gestão, liderança, enfim. É um trabalho muito rico. Você tem uma coisa que a gente é muito parecido, que nós somos apaixonados por esse tipo de coisa. Né? A gente gosta desses assuntos, então é gostoso ver essa parceria nascendo desse lugar, assim. Sim, de trazer a solução, que muitas vezes é um lugar que a empresa se encontra numa dor, né? E aí você vê aquilo sendo transformado, modificado, restaurado, enfim, aí tem N palavras, né? Eu tô muito feliz mesmo. E aí, Pedro, quando você trouxe do livro, que foi quando você assumiu essa identidade, né, de tipo, eu sou isso, e aí decantou e fez toda essa construção, muitos trabalhos incríveis que eu tenho escutado também de algumas pessoas que te conhecem e estão tendo a experiência com você dentro da gente. Que bom, né? Isso é muito legal. E aí me vem o Despertar do Coração. Ele veio antes do livro ou depois do livro? Porque isso também é uma coisa muito legal. E eu, inclusive, eu ia te pedir para trazer alguma dica para as pessoas, porque muito se fala de propósito, né? Mas a grande maioria, o que é propósito? Qual que é o meu propósito? O que você poderia trazer de dicas para as pessoas? Nossa, é engraçado você trazer os temas juntos, porque os temas, eles estão, na minha história, muito conectados. Uhum. E eles, acho que você, sem saber, de alguma forma, contou a sequência de como é que as coisas se uniram na minha vida, né? Meu livro fala muito sobre o propósito, que é essa energia situada no mundo da espiritualidade. Eu explico no livro isso por quê, né? Porque o propósito é muito subjetivo. E por ser muito subjetivo, a gente tem um pouco de dificuldade de entender. E é natural e normal e super compreensível. E aí, quando eu lancei o livro, acho que as duas principais perguntas que eu mais ouvi eram sobre propósito e sobre qual é a primeira coisa que eu faço. Porque as pessoas liam o livro e falam, legal, Pedro, o que eu faço? Tem um parênteses importante aí, Gi, que é importante esclarecer. As pessoas tendem, naturalmente, a querer traduzir o mundo através de caixinhas. É natural do ser humano. A gente tende a querer explicar tudo que é subjetivo no objetivo. Porque a gente foi condicionado a isso por coisas, inclusive, muito boas. A nossa visão de sobrevivência na pré-história era uma visão que eu preciso ver o mundo claro, que se aparecer alguém que eu preciso sair correndo, lutar ou qualquer coisa que seja. Então, essa visão do mundo de buscar as coisas práticas é uma visão natural do ser humano. Só que ela é limitadora. Se a gente só tem ela, ela é limitadora. Então, quando eu falo assim, a propósito, a pessoa fala, qual é o meu propósito? O que significa? Eu estou pegando um conceito gigante e querendo colocar numa caixinha. E não dá. É tipo a gente tentar explicar o que é o amor. Não vai dar para explicar, porque não dá. Ele é subjetivo.
E a gente precisa compreender que a subjetividade, ela precisa ser subjetiva, não é para traduzi-la. E aí as pessoas liam um livro e aí essa caixinha assim, Pedro, qual é o primeiro passo? Como se houvesse uma pílula mágica. O primeiro grande passo. Isso, me dá a solução para os meus problemas. E não existe isso. Enquanto você vai falando, eu também vou buscando aqui na minha mente, aí eu tô pensando na minha jornada também, né? Quando eu comecei o autoconhecimento lá em 2007, também 2008, e fui me envolvendo nesse universo de infinitas possibilidades. E muitas respostas, de fato, não tem como. Não é uma caixinha. Explica. Não tem como. Então. Tem muita coisa que acontece no autoconhecimento que a gente não explica. E não dá para explicar. Não. E aí, depois de um ano ouvindo essa resposta, você vai perceber que a minha história, do ponto de vista daquilo que eu acredito, sempre vai cair no mundo do autoconhecimento como a principal ferramenta, tá? E eu realmente acredito que o autoconhecimento é a principal ferramenta, inclusive de transformação das empresas. E, aliás, autoconhecimento não é algo só para pessoa física. Pessoa jurídica também tem programas de autoconhecimento, que é basicamente o que eu faço. Antes de ser o CNPJ, tem o CPF por trás, né? Então tem como desvincular. E aí, depois de um ano de ouvindo essa pergunta, eu falei assim, não é possível que a gente não consiga, que eu não consiga dar uma resposta simples. Não dá mesmo. Mas aí eu comecei a fazer alguns estudos, tanto pensamentos externos quanto ir atrás de alguma resposta. E eu acho que tem alguns padrões que são naturais a todas as pessoas. Que tem a ver com os nossos centros de inteligência, corpo, coração e mente. O equilíbrio de centros de inteligência, tanto na pessoa quanto numa organização, são fundamentais para o trabalho de elevação de consciência. E aí, olhando para esses centros de inteligência, eu acho que tem... Acho não, né? Os dois nossos centros mais distorcidos são coração e mente. E geralmente distorcidos de formas diferentes. Isso não é para todas as pessoas, mas para a maioria, eu acho que culturalmente eu tô falando, né? Primeiro é a anulação do centro do coração. E segundo é o exagero do centro da mente. Então a gente acha muito legal raciocínio, planejamento, pessoas muito inteligentes, cheio de conhecimento. E aí a gente vive num mundo de ansiedade, num mundo de estresse, num mundo de burnout, num mundo de excesso de medo. Tudo coisas que são da nossa mente. Cheio de regras. Total coisas da mente. E aí a gente vai pro coração e a gente não vive num mundo que tem o coração como prioridade. Que é uma cultura ensinada a deixar o coração de lado. Porque o coração dói. Essa é uma das coisas das características do coração, é a tristeza. Só que ela é uma das características, a alegria também, a gratidão também, então. E aí, olhando para isso, eu falei, tem uma coisa importante aí. Porque se a gente for lá pro centro de inteligência, pro nosso corpo, a gente tem diversas coisas para ser feitas. Atividades físicas, artes marciais, dança, corrida, um monte de coisas que ajudam o nosso centro de inteligência físico a estar presente na vida. A gente tem uma coisa bastante difundida que são as coisas da mente para ajudar a gente a estar mais presente na mente. Principalmente mindfulness e meditação. São duas coisas bastante difundidas hoje como absolutamente necessárias e são para a gente diminuir esse excesso de quantidade de pensamento e entrar num lugar de mais presença. E a gente não tem nada pro mundo do coração. A gente não tem atividades que ajudam a gente a ter o coração mais vivo, mais pleno e mais presente. E aí eu desenvolvi um workshop, depois acabou se tornando um retiro, chamado Despertar do Coração. Que é um trabalho prático de como é que a gente faz o nosso coração estar mais presente. E, por isso que eu falo que é muito engraçado como você encaixou as três coisas numa só e eu contei essa historinha. O despertar do coração, na minha visão, ele é o primeiro passo para entrar no caminho do propósito. Não existe propósito, não existe pessoa que viva propósito com o coração escondido. Não sei se você vai falar isso, mas ouvir o silêncio, né? Também. Porque quando eu tive a experiência lá no retiro que a gente fez, que eu fiz pela primeira vez o despertar do coração, anteriormente eu chamava, sem conhecer, né, de Peniel, que era o entrar em contato e ficar nesse espaço vazio. E era uma forma que eu conseguia ouvir, sabe? O ouvir o silêncio, eu acho que ele tem mais a ver com a quietação da mente. A quietação. Porque quando a gente realmente entra no estado de presença na mente, o que a gente ouve é silêncio. Que é uma mente que não tem excesso de barulho, que é o que a gente está acostumado. Que é uma Só que a relação coração e mente, que é uma relação totalmente direta uma com a outra,
que eles estão condicionados uns aos outros, a nossa história, e está no primeiro capítulo do meu livro, nos mostra que o que a gente foi ensinado a fazer é tire isso da nossa energia daqui e joga ela para cá. Por diversas questões, uma delas é fuga da dor. Então, como dói demais, o que eu faço? Jogo para a cabeça, tento entender tudo, excesso de barulho, e o barulho não me deixa sentir as dores que eu sinto no coração. E aí um dos primeiros passos é quieta, entre em contato com esse silêncio, só que geralmente esse silêncio vai trazer à tona algumas questões difíceis. Normalmente, em alguns casos, na grande maioria, entra na relação fuga também, né? Total. Porque não é fácil sustentar as coisas que vêm, não, né? Não, quem já fez retiro de silêncio sabe o quanto. Eu já fiz muito retiro na minha vida, acho que isso é óbvio, eu amo fazer, gosto, eu vivo esse mundo, estudo. E eu acho que um dos mais difíceis internamente que eu fiz foi o retiro de silêncio. É engraçado que aquele que você é proposto a fazer nada, no meu caso foram 10 dias, o primeiro retiro de silêncio que eu fiz, você é proposto a fazer nada, você não tem processo, você não vai entrar em contato, não vai falar nada pra ninguém. Foi um dos mais difíceis. Porque quando você entra nesse lugar de silêncio, vai surgir emoções difíceis, que a gente que tentou esconder com o barulho da nossa cabeça. Esse de 10 dias eu ainda não fiz, mas quero ter essa experiência. É bom. Deve ser incrível. Uma das coisas mais incríveis que eu já fiz. É. É. Depois você me conta mais e me fala onde que eu já quero me inscrever. Ô Pedro, e eu sei que também, além do livro, você tem o podcast Empresas Espiritualizadas. Isso. Que está sendo relançado agora, né? Agora estamos em outubro de 2023, estou relançando ele agora, porque faz um tempo já que eu não gravo. E é engraçado, né? Porque eu comecei no mundo do podcast na época que não se falava em podcast. Mas é que vinha da necessidade de pôr para fora algumas coisas minhas. Então, assim, não é um podcast de entrevista, não é necessariamente isso, que eu acho até muito mais legal do que o que eu faço. O que eu faço, na verdade, são geralmente 20, 30 minutos de... Tem alguns episódios com gente participando, mas geralmente são ideias, eu trazendo alguns insights, experiências que eu tenho dentro de empresas, colocando isso pra fora. Que é muito legal, viu, Pedro? Eu escutei lá, gostei muito. Obrigado. Ô Pedro, e eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre o Enneagrama dentro das organizações. Para aquelas que estão abertas, né? Sim. Porque é complexo também, porque é muito potente, né? A força que o Enneagrama traz. Sim. Eu diria que é uma das minhas ferramentas mais usadas. Eu uso ela quase como se fosse uma parte de mim, entendeu? É muito natural. E aí é óbvio, né? A gente poderia passar uma temporada de programa inteiro aqui falando sobre o Enneagrama. Inclusive, no meu podcast tem uma temporada inteira sobre como é que o Enneagrama é aplicado dentro das organizações. Então, acho que tem que resumir muito para falar. Mas, basicamente, o Enneagrama é um mapa de processos de tudo e de todas as coisas. É uma figura geométrica com uma sabedoria de algumas leis implícitas nessa geometria. E essa geometria revela alguns mapas de processos que acontecem, de novo, em tudo e em todas as coisas. Uma das coisas que a gente mais ouve falar no mundo do Enneagrama é o Enneagrama das personalidades, que são os 9 tipos de personalidades. Só que um jeito mais simples de entender se ele é um mapa de todos os processos, de tudo e de todas as coisas, ele também é um mapa de nós mesmos. E ele consegue nos mostrar qual foi o caminho que a nossa alma levou para criar uma personalidade e aonde nós estamos presos como personalidade. Não só de onde viemos, mas onde estamos, quais são as prisões que a gente mesmo se colocou, que são essas caixinhas. Mas uma coisa muito especial é que ela mostra onde estão as curas e os possíveis caminhos de cura. Só que não é só de personalidade, ele é o processo de todas as coisas. E a gente pode aplicar esse mapa dentro de organizações. Então a gente pode olhar para uma organização e ver quais são os processos acontecendo ali. E essa mandala vai revelar para a gente, tipo, vou usar um exemplo aqui, se uma empresa tem um excesso, por exemplo, de individualismo, se você sente nessa empresa que essa empresa tem uma cultura um pouco mais voltada a metas acima de qualquer coisa, esse tipo de coisa. Vamos pegar o exemplo de uma empresa que está com baixo engajamento dos colaboradores. Vai depender de quais são os fatores que estão causando baixo engajamento. Não necessariamente ali no Enneagrama a gente... Eu acho que só com essa informação é muito pouco para a gente ter que chegar a qualquer conclusão. Mas se a gente entende que é um baixo engajamento, porque é uma empresa que não necessariamente... É uma empresa muito conectada ao mundo externo, ao próprio propósito, a entregar muito para o mundo, e muito pouco... Um baixo engajamento por olhar muito pouco para si mesmo como algo poderoso, e aí falta para ela, por exemplo,
mais ganância positiva, tá? Mais ganância, vontade de vencer, lutar por aquilo que acredita, mais força, a gente pode estar entendendo que aí, especificamente, algumas questões estão revelando especificamente um ponto específico do Enneagrama, que é o ponto 9. Se a gente entende que existe essa energia dentro da empresa, não necessariamente é um tipo da empresa, mas existe essa energia dentro da empresa, a gente sabe, o Enneagrama revela pra gente o que tem que acontecer. Se a empresa vai começar a precisar passar por algumas curas relacionadas a acreditar em si mesmo, vai precisar olhar para a história dos fundadores, para os líderes presentes, sobre o que é ganância, o que é concorrência, qual é a identidade que eles veem da própria empresa. E aí começar a trazer um pouco para elas a energia de grandeza, a energia de força, a energia de vontade, de engajamento. Porque não adianta, como eu falei para você, a gente vamos fazer um treinamento sobre engajamento. Não vai trazer resultado, porque as questões são mais profundas do que essa. Então o Enneagrama ajuda a gente a revelar as coisas a partir desses pontos. Então a gente pega um ponto específico que está acontecendo, ao invés de trabalhar o ponto, a gente entender o que aconteceu por detrás para estar gerando isso que a gente não quer. E aí, a hora que a gente entende isso, a gente pode trabalhar nas causas, não necessariamente na consequência do problema. E o Enneagrama é uma mega ferramenta potente para isso. Ô Pedro, você sabe que eu sou, assim, apaixonada por esse universo, né? Porque aí você vai falando, e aí eu vou lembrando, e aí é das experiências e também das próximas empresas onde a gente vai atuar, né? E saber que a gente tem essa oportunidade tão rica de contribuir, né? É algo muito grandioso. Nossa, dá um quentinho no coração, assim. Mas é isso, Gi. Acho que o que eu vejo de beleza na jornada do ser humano, que eu acho que a gente está entendendo isso um pouco desse lugar onde a gente está hoje, é isso que eu chamo de vontade. Ter vontade é um elemento muito poderoso na vida de qualquer pessoa. E eu acho que a vontade, ela é talvez a maior possibilitadora de mudança do mundo. Talvez não seja nem a mudança em si, entendeu? Não seja o ato que vai acontecer, porque eu acho que a mudança no mundo acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Até porque o mundo não precisa da gente para mudar, né? No final das contas, nós somos filhos desse mundo e não o contrário. E aí eu acho que as nossas belezas é estar aqui para fazer aquilo que a gente faz em nome de alguma coisa maior do que nós mesmos. E quando a gente tem essa vontade de fazer isso, é muito bonito. E essa é a configuração que eu acredito de um mundo diferente, entendeu? E não um mundo que daqui a 10 anos terá fome zero. Não é necessariamente isso, porque isso acontece no hoje, entendeu? E eu acho que é essa vontade que a gente está hoje desse tema é o que me encanta, entendeu? Total. Porque é lindo ver essa possibilidade desse florescer, né? De algo maior mesmo. Exatamente. Ô Pedro, normalmente eu falo aqui, curta, compartilhe, divulgue para os amigos. Dessa vez eu vou falar curta, compartilhe, divulgue para os empresários. Exatamente, para as empresas, né? Para as empresas, elas precisam ficar sabendo disso, porque muitas, por mais que a gente tenha tido essa grande mudança, muitas ainda não conhecem esse universo de infinitas possibilidades. E que pode levar isso para dentro, que pode fazer um trabalho grandioso. Você sabe que falando isso também me vem aqui na cabeça, né? Eu acho que é importante a gente comunicar um pouco. Processo de mudança de cultura também não é muito simples, né? A gente acaba assim, não é uma coisa de 15 dias, um mês, a gente acaba levando aí quase um ano, se não mais, né? Não mais. Dependendo da organização. Você podia falar um pouquinho também, antes da gente encerrar. Sim, é porque cultura, como eu falei no início da nossa conversa, a cultura, ela tá no mundo invisível, subjetivo. A cultura não são os comportamentos das pessoas presentes. Os comportamentos são consequência da cultura. E a cultura, é importante saber que ela está no mundo subjetivo, porque senão a gente tenta arrumar a cultura nos lugares errados, fazer uma transformação de cultura. Então a gente vai trabalhar lá no mundo dos valores que aquela organização possui, na identidade, na missão daquela empresa, no propósito. Acho que visão, a famosa missão, visão, valores, é uma coisa que está dentro dos ingredientes da cultura. Crenças que estão dentro dessa empresa, a história dessa empresa, tudo isso vai combinar relações interpessoais dentro dessa empresa, tudo isso vai combinar numa cultura X, Y ou Z. Ou seja, mudar essa cultura não é chegar lá e simplesmente ou trocar pessoas ou fazer um tipo de treinamento ou vamos fazer aqui novos valores. Aí a gente cria novos valores e coloca na parede. Valores não são criados porque a gente imprime uma folha e colocou na parede. Não é isso que cria valores.
Aliás, geralmente, posso falar isso com segurança, 99% das empresas que colocam valores na parede, geralmente não são os valores que tem naquela empresa. Porque, inclusive, segundo algumas teorias, né, o Barrett é um deles, existem valores limitantes. Então, a gente não vai colocar valor limitante na empresa, não vai entrar numa empresa e ver burocracia na parede. Não faria sentido isso, mas acontece. E aí o trabalho de cultura para transformação verdadeira, sistêmica dessa empresa, envolve olhar para essas coisas subjetivas e transformá-las. Só que transformar as coisas subjetivas passa por encarar alguns pontos de dor. Eu não conheço um caminho diferente desse, mas assim como o mundo do autoconhecimento e evolução da nossa consciência passa por iluminar sombras. E aí esse iluminar sombras dói. Vai entrar em feridas, vai ter que olhar para a infância. Numa empresa não é diferente. Acho que o que as pessoas podem entender é, quando a gente vai trabalhar em empresa, não é tão diferente de uma pessoa, só é muito mais complexo. Porque é uma rede de informações diferente de uma única pessoa. Mas não é diferente. Quando a gente vai olhar para uma empresa, a gente precisa olhar a história dela, olhar se houve alguma ferida histórica, consertar aquela ferida, honrar aquilo que precisa ser honrado. Precisa olhar para essas questões subjetivas, missão, visão e valores com um lado verdadeiro, porque, de novo, as pessoas não sabem o que são missão, visão e valores hoje, elas estão usando tudo errado. Olhar para questões de quais são as crenças permeando essa empresa e trabalhar essas coisas. E trabalhar essas coisas incomoda, e demanda tempo, porque quando a gente mexe numa peça dentro da cultura, a parte prática da cultura inteira mexe. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho no nível de valores numa empresa, primeiro aviso que eu dou para os meus clientes: a hora que a gente terminar esse trabalho, peças vão se mexer. E geralmente essas peças pessoas vão aparecer e pessoas que estiveram aqui a vida inteira vão pedir para sair. 100% das vezes, quando faz um bom trabalho de valores, isso acontece. Por quê? Porque você mexeu no nível subjetivo, é meio como se tivesse alguma coisa no ar. Eu mudo o sistema desse ar e tem gente que entra dentro e fala: eu não pertenço mais a isso aqui, porque não vibra mais em mim. Que é padrão de ressonância. Eu mexo numa energia subjetiva, vai mexer uma ressonância interna nas pessoas. E aí acontece isso, as peças se mexem. Então não adianta eu ir lá mexer numa peça e ir embora. Então eu preciso ficar lá, ver o que acontece, mexer e meio que cuidar desse sistema para que esse sistema possa se renascer num novo lugar, que é essa transformação cultural. Acho que foi o jeito mais rápido que eu consegui fazer. Sim, e foi excelente. Ô Pedro, acho que a gente podia dar a dica também para a pessoa que a gente falou lá do propósito. Tá. Tem a gente falou do primeiro grande passo, mas não tem o primeiro grande passo. A gente falou do propósito, mas a gente não pode colocar ele dentro de uma caixinha. Mas o que a gente poderia dar de sugestão? Tem sim, dá para dar algumas dicas, né? Primeira coisa é tirar de si um erro muito claro que as pessoas cometem sobre propósito, que propósito é alguma coisa que se faz. Esse é um erro fenomenal que só causa ansiedade, mais nada disso. Como se todos nós viéssemos com uma profissão correta. Porque muitos aí ficam assim, não descobriram o propósito, é só uma É isso. E isso é um erro tremendo. É como se Deus olhasse para mim e falasse: você nasceu para ser radialista, vai lá. E aí, se você não é radialista por algum motivo do mundo, sua vida não tem propósito nenhum. E acho que o filme Soul da Disney é um dos filmes mais bonitos para falar sobre propósito. Porque propósito não é algo que se faz. Propósito é uma vida conectada com o coração em direção a alguma coisa que o seu coração deseja, que pode se chamar de paixão, amor, alguma coisa assim. Então tem muito mais a ver com quem você é do que sobre o que você está fazendo. Eu diria que uma pessoa realmente conectada com o coração curado, pulsante, querendo ver a vida de uma forma diferente, é uma pessoa que, independente de onde ela esteja, ela vai dar um jeito de cumprir o seu propósito. E é óbvio, né, que na hora que o seu coração acende, você olha pro mundo, as coisas te chamam a atenção. E aí, quando te chama a atenção, é quase que aquele cheiro de desenho animado, que você vai em direção àquilo. E esse em direção àquilo é algo que você pode fazer. Geralmente é alguma coisa que você escolhe fazer da vida. Que você criou uma outra ressonância e aquilo vai reverberando. Exatamente. Então... Você modifica e se transforma e aí começa... Aí, encontrei o meu propósito. É basicamente isso, que é uma sensação. Porque propósito é uma sensação. É uma sensação, minha vida tem propósito. E eu costumo perguntar, assim, pra pessoa, o que faz o seu coração vibrar? O que deixa o seu coração quentinho? Isso talvez dê a liga pra falar da dica. Porque eu diria que hoje 90% das pessoas não sabem responder essa pergunta. Porque eu também posso fazer essa pergunta, já fiz essa pergunta, e as pessoas realmente... eu não sei o que eu amo fazer. Então,
Mas o que o não sei o que eu amo fazer tá me dizendo? Existe um coração que tá escondido. Por uma questão de infância, por uma questão de educação. É um coração que se fechou. De alguma forma ele é apagado. E aí eu vou viver a vida. E aí eu me torno um adulto com o coração apagado. Só que se eu me torno um adulto com o coração apagado, eu vou ser apaixonado por quê? Ai, aí onde? E aí onde? Só na sua fala, e daí vem assim, aquele adulto triste, né? Isso, cara, uma vida sem propósito. Sem sentido. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. E aí o primeiro passo talvez seja relembrar que se você quer encontrar um propósito, você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para as questões que fecharam o seu coração. Por isso que o despertar do coração, que é a metodologia que eu criei, ela é uma linha que leva a propósito. Porque o primeiro passo é acende o coração, porque no dia que você curar, e procurar não é que estamos todos 100%, que essas questões estiverem, vamos dizer assim, mais saudáveis dentro de você, algumas coisas perdoadas, enfim, a gente conhece o mundo do autoconhecimento, sabe? Essas questões que uma hora você fica em paz com elas. A ferida, a cicatriz pode ficar lá, mas você fica em paz com elas. Que são os seus veneninhos internos, né? Que você mesmo se intoxica. E o dia que parar de intoxicar, eu diria que na hora, instantaneamente, a sua vida vai começar a ganhar uma cor diferente. E aí você vai começar, que interessante isso daqui. E aí aquilo que você vai fazer, aquilo que você entende, começa a aparecer, não o contrário. As pessoas fazem o contrário hoje. O que eu vim fazer? Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vim fazer. Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Quem vai me dar a resposta? Onde eu encontro um guru que vai me falar qual é o que eu vim fazendo nesse ano? Sofre por antecipação. E não existe isso. É mais simples, ao mesmo tempo mais desafiador. Pedro, vamos fazer o seguinte? Faz um favor, o livro para eu mostrar para as pessoas. Aqui, gente, esse é o meu livro. Pedro nem sabia, mas já tinha, antes da gente formar a nossa parceria, antes de eu ir lá para o retiro, antes de tudo, já tinha aqui o livrozinho Empresas Espiritualizadas. Acho que comprei tem uns 3 anos. Gente, descobri aqui que tem uma nota de R$1. Isso daqui... É prosperidade. Prosperidade. E tá escrito de 2002. Quando você for dar esse dinheiro, lembra de mim. Olha só. Olha aí. Só para avisar que não vem todo livro com dinheiro, tá? É o nosso. Mas enfim, que legal. E aí tá aqui, gente, depois os meninos podem colocar o link também para quem quiser adquirir o livro. Tem o site, né? empresasespiritualizadas.com.br. Muito lindo, por sinal, seu site também, viu, Pedro? Parabéns. Obrigado. Gostei muito da leitura, ela é super prática, fácil. Ela é bem leve. Ela é bem leve, ela é fluida, né? Ela é bem levinha. Então é isso, gente. Então, mais alguma coisa, Pedro? Não. Obrigado. Só obrigado pelo convite. Sim, esse é o primeiro de muitos, né? Aí a gente pode ir fazendo depois alguns outros episódios com temas específicos e aí a gente pode ir aprofundando um pouco mais. E aí, me veio enquanto você estava falando, e aí eu já vou encerrar, gente. A gente pode fazer uma vivência do Despertar do Coração aqui, viu, na cidade, porque eu acho que vai ser interessante. Tô dentro. Então, tamo junto. Obrigado, Gi. Obrigado, gente. Obrigada.